A paz do Senhor para todos, mais uma vez. Estamos iniciando nessa noite de hoje mais uma live nesse dia 24 de 10 de 2020. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Leonel e o Senhor colocou no nosso coração mais um tema da parte de Deus. Um tema eu acho que interessante para esses últimos dias, que é sobre a importância do fervor espiritual na caminhada cristã. O tema dessa live, a qual o Senhor colocou no nosso coração, é como podemos manter um fervor espiritual na caminhada cristã. Em outras palavras, como podemos manter aquele entusiasmo, aquela paixão, aquele desejo que nós sentíamos no início da nossa caminhada cristã por longo tempo. Em outras palavras, mais uma vez, até o fim da caminhada. Como manter o Espírito em nós com o mesmo entusiasmo até o fim, Quero compartilhar com vocês o texto bíblico que se encontra lá em Romanos, capítulo 12, versículo 11, a parte B, que nos diz assim: no zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. O texto diz na parte B que é: sede fervorosos no espírito. O que significa ser fervoroso no espírito? Fervor aqui tem um significado de paixão, algo que arde, algo muito forte, E entusiasmo, nós podemos também dizer também, esse fervor seria um entusiasmo, um desejo muito forte em sentir aquilo por muito tempo, E ao longo da caminhada cristã, eu posso dizer pela minha experiência que nós temos uma grande tendência em mudar esse desejo, em mudar esse sentimento com o passar do tempo, com o passar dos anos, podendo aumentar ou até mesmo diminuir esse entusiasmo, esse fervor, como é o tema proposto, Esse fervor pelas coisas de Deus, esse fervor por Deus, por Cristo, pelo Espírito Santo, Como podemos continuar sentindo a mesma coisa que nós sentíamos no começo e manter esse sentimento, esse entusiasmo até o fim, O que nós podemos usar muitos exemplos a princípio para o nosso entendimento ficar um pouco mais claro, sobre esse assunto. Por exemplo, uma chaleira de chá ou de café. Se você coloca num fogão com fogo aceso, essa chaleira vai esquentar. Automaticamente o produto que está dentro dessa chaleira, que seria o café ou qualquer outra coisa, ele vai esquentar. E se você deixar por muito tempo em cima desse fogo, irá até ferver. Mas se você tirar essa chaleira de cima do fogo, e você tocar nessa chaleira, naquele instante ainda, você percebe que essa chaleira ainda estará muito quente. Mas passado alguns minutos depois, passado alguns instantes depois, você tocar nessa chaleira novamente, você vai perceber que aquela quentura que você tocou no começo, que mal você conseguia colocar o dedo, porque você já sentia que você iria queimar o dedo, porque estava muito quente aquela chaleira, você vai perceber que minutos depois, quando você colocar o dedo, já não vai estar tão quente como estava no princípio. E a tendência é essa, é esfriar, até chegar ao ponto desse líquido que estava esquentando essa chaleira estar totalmente frio, ao ponto de estar insuportável até mesmo de ingerir ele. E assim também é nós na caminhada cristã.
né? Nós, para estarmos acesos, para estarmos fervorosos, precisamos, biblicamente falando, estarmos, né, em cima da chaleira. Essa chaleira, podemos tipolizar ela como Deus, como Cristo, que é aquele que acende o fogo em nós, é aquele que acende a chama, esse entusiasmo em nós, né? E ao tirar essa chaleira, no caso, ao nós nos afastarmos da presença de Deus, automaticamente a tendência nossa é esfriar. É esfriar, 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 chegar ao ponto de nós estarmos insuportáveis para qualquer um que quiser ingerir nós. No caso, sentir uma vida cristã em nós. Tem uma certa frase que um conhecido meu sempre dizia: anda com crente, você será mais crente. Anda com mundanos, você será muito mais mundanos. E a tendência é essa. Nós parecemos mais com um grupo que nós ficamos mais no dia a dia. Se nós andarmos com pessoas que ora mais, que fala mais de Deus, que vive mais Deus, a tendência é nós nos parecermos mais com essas pessoas. Agora nós que se dizemos, professamos uma fé cristã, começarmos a andar com pessoas que não professam a mesma fé que a nossa, que não fala como nós falamos, que não pensa como nós pensamos, que não se comporta como nós nos comportamos, biblicamente falando, deveria se comportar. A tendência é nós, com o passar do tempo, é nós nos parecemos mais com essas pessoas. E aí você poderia me perguntar, então você deve andar apenas com pessoas espirituais? Sim e não, porque é impossível nessa caminhada cristã você só andar com pessoas espirituais. Você na caminhada cristã e eu, nós viveremos com todo tipo de pessoas. E a luz, para brilhar na sua vida, ela só poderá brilhar no meio das trevas. Luz não brilha no meio da luz, não há diferença alguma, mas a luz só pode brilhar onde há escuridão, onde há aqueles que ainda não professam fé. Mas cuidado para que a sua vida, em vez de influenciar terceiros, você agora passa a ser influenciado por terceiros. Então, a pergunta é: como eu posso manter o fervor espiritual em toda a caminhada cristã? Como posso manter aquela paixão, aquele primeiro amor, aquele entusiasmo que eu sentia no começo da caminhada por todo o tempo? Eu separei aqui alguns tópicos, né? Primeiramente, um conselho para mim e para você, né? Serve para nós esse tipo de conselho. Por exemplo, mantendo-se sempre constantemente na presença de Deus. Como usei o exemplo da chaleira e do fogo, né? Do fogão. Para a chaleira continuar sempre quente, é preciso estar em cima do fogo. Ao tirar do fogo, essa chaleira, a tendência dela é esfriar, esfriar, esfriar e aí chegar ao ponto de congelar-se. E a mesma coisa é a minha vida, é a tua vida na caminhada cristã. Quer manter a chama acesa? Quer manter a paixão acesa por Cristo? Mantenha-se constantemente na presença de Deus, né? Segundo, participa-se ativamente no meio da sua comunidade cristã. Seja um cristão ativo no meio do corpo de Cristo. Procura ter utilidade no meio do corpo de Cristo. Descubra qual é o talento que Deus te deu e use-se desse talento
em prol do reino de Deus. Amém? Descubra qual é o seu talento. Nem todos do corpo de Cristo são pés. Nem todos do corpo de Cristo são mãos. Dentro de um corpo, há mão, há pés, há dedos, há olhos, há orelha. Mas nenhum membro pode dizer para o outro: eu sou mais importante do que você. Porque todos são importantes no meio do reino de Deus. E a aplicação seria essa. Todos nós somos importantes no meio do corpo de Cristo. Basta você descobrir qual é o talento a qual Deus, o Senhor, colocou nas suas mãos. Amém? Terceiro conselho. Não apague a chama do Espírito Santo. Em outras palavras, como diz o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19, quando nós estamos na presença de Deus, nós permitimos que Ele se torna uma chama que acende a minha e a tua vida. Em outras palavras, orai sem cessar o tempo todo. Quarto conselho, deixe de lado tudo aquilo que quer trazer frieza espiritual na sua caminhada. Tantas situações podem esfriar a minha vida e a tua vida. Eu poderia citar diversos exemplos. Talvez amigos, talvez palavras que não provêm da parte de Deus, talvez influências, como eu já falei, serviço, qualquer situação que possa te afastar da presença de Deus, cuidado. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Cultive a sua espiritualidade, meu querido. Como posso cultivar a minha espiritualidade? A única forma de exercer uma espiritualidade cristã e equilibrada, sabe como é? É retornar aos parâmetros da Bíblia. Eu tenho que viver não aquilo que as pessoas ao meu derredor querem que eu viva, ou pregam como se fosse certo. Eu tenho que viver e almejar aquilo que a palavra de Deus me ensina que é o correto fazer no dia a dia. Amém? A minha opinião deve ser inspirada e baseada na palavra de Deus, não na palavra de pensamentos de homens. Amém? Continuando, orem sem cessar. Como já disse, ore constantemente, porque orar significa falar com Deus. Orar é o elemento que leva o crente a mananciais de vida, a mananciais que o próprio Deus disse lá em Cristo, em João. Ele disse que Ele era a fonte, Ele é que estava, Ele que era a fonte de águas vivas. E somente nele é que nós poderíamos jorrar rios de água viva para aqueles que estão ao nosso derredor. Se você não está gerando vida, se eu não estou gerando vidas ao meu derredor, possivelmente é porque eu estou longe desse manancial primaz que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Ande em santidade. É um conselho que eu prego para mim e queria compartilhar com você, meu querido, que está assistindo essa live conosco nessa noite de hoje. Ande sempre em santidade. Andar em santidade significa continuar-se sempre se separando das coisas do mundo. Cuidado com aquilo que você achava que era errado, e era errado mesmo aos olhos de Deus antigamente para você, e você agora já começou a achar que é comum, que agora não é mais pecado. Cuidado, a palavra de Deus continua a mesma.
Deus continua o mesmo. Talvez seja eu ou você que possa estar mudando o modo de pensar. E se o meu modo de pensar, e se o seu modo de pensar está mudando e não é respaldado por aquilo que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, prega e ensina, então nós estamos errados. Amém? Leia e medite nas Escrituras Sagradas. Leia e medite sempre nas Escrituras Sagradas. Se orar significa falar com Deus, ler as Escrituras Sagradas significa Deus falar conosco, Deus falar comigo, Deus falar com você. Talvez um homem, muitas vezes, pode até falar que está falando em nome de Deus e não esteja falando. Mas quando você abre as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, você não tenha dúvida, eu não tenho mais dúvida nenhuma, que agora, naquele momento, Deus passa a falar comigo. Então, quer manter o fervor espiritual por todo o tempo na caminhada cristã? Siga esses conselhos que seu amigo pastor Fábio está compartilhando com você nessa noite de hoje. Serve para mim, serve para você. Amém? Medite sempre na palavra de Deus. Ore sem cessar. Mantenha-se sempre em santidade. Separe-se das coisas do mundo, né? Continuando. Cuide com carinho do seu próximo. Como assim, pastor? Olha aqui, ó. A falta de pão na mesa do pobre é uma denúncia que há falta de espiritualidade no altar de Deus. Como assim? Quando eu, na caminhada cristã, não tenho mais desejo de compartilhar o pão espiritual, o pão físico para com o meu próximo, significa esse altar que a minha vida já não está como era antes. Porque isso é fato, meu querido e minha querida. Todo aquele que nasceu de novo quer compartilhar essa alegria, essa chama com o seu próximo, com aquele que está ao seu derredor. É impossível, crente, um cristão, que não gosta de falar as coisas de Deus para o próximo. É impossível ele falar que é um cristão professo e ser de verdade e na sua boca não sair palavras da parte de Deus. Ele não querer influenciar para o bem o seu próximo, não obrigando, não atacando, mas com desejo de salvar aquela alma, com desejo de alimentar aquela alma, aquele perdido. Amém? Então, cuide com carinho do seu próximo. Também seria um dos itens que eu e você é bom continuar a fazer para manter um fervor espiritual por muito tempo na caminhada cristã. Viva em comunhão com seus irmãos. A abundância da vida cristã só pode ser experimentada por meio da mutualidade. Em outras palavras, é no meio da comunhão com os irmãos é que eu desenvolvo a minha espiritualidade. É no meio de outros crentes é que eu professo a minha fé também. É no meio de outros crentes que eu cresço na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no meio dos irmãos, é quando eu tenho comunhão com meus irmãos, é quando eu vivo em empatia com esses irmãos, é quando eu vivo em singeleza, em sentimento de fraternidade com esses irmãos, é que realmente eu estou expressando que eu faço parte do corpo de Cristo. Como eu disse no começo, o braço não pode dizer para o pé ou para a perna, eu sou mais importante que você. Não, todos fazem parte do corpo e todos devem andar juntos. Amém?
A paz do Senhor, mais vezes para todos, para você que está chegando agora. Amém? Para continuar aqui, vamos lá. Um bom testemunho vale mais do que 1000 palavras. Amém? Deus deve estar sempre em nós. Eu escrevi aqui, nos nossos atos, nas nossas falas. É desta forma que as outras pessoas vão perceber realmente que a presença de Deus está em nossas vidas. Amém? Então, um bom testemunho, não adianta eu e você falarmos que servimos a Deus, falarmos que vamos à igreja aos domingos e no dia a dia as pessoas ao nosso redor vê braveza em nós, vê mau testemunho em nós, vê palavrão saindo da minha e da tua boca, vê ira, vê cólera, vê inveja, vê mau testemunho, né? Isso não significa nada aos olhos daquele que está vendo. Isso, na verdade, significa que apenas que você é um religioso. Não adianta você falar que você vai para a igreja, meu querido e minha querida, e você não zelar por um bom testemunho. Cuidado, por causa de muitos testemunhos, muitas pessoas não querem mais nem ir às igrejas. Não querem nem estar nas igrejas por causa de muitos maus testemunhos de muitas pessoas que se dizem crentes e não são. Então cuidado com o mau testemunho. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, é lícito, convém que venham os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Ai daquele que fizer desviar um desses pequeninos. Era melhor esse que escandalizar pegasse uma corda, amarrasse no pescoço com uma pedra e se jogasse do penhasco. Palavra do Senhor Jesus. Então cuidado com o testemunho, meu querido e minha querida. Finalizando, estamos acabando. Ide não é uma opção. Quando está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, fala assim, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, Mateus 28, 20. Esse ide não é uma opção, é sim uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O coração do crente, ele pulsa por uma alma perdida. O coração do crente que teve um encontro pessoal com Cristo, ele pulsa, ele tem sede de almas para Deus. Amém? Reserve um tempo para Deus. Quer manter o fervor aceso? Quer manter aquele entusiasmo que você tinha há 1 ano atrás? Há 1 mês atrás? Agora eu vou mais além. Há 15 anos atrás, há 20 anos atrás. Como eu disse, todos nós temos a tendência de esfriarmos, de mudarmos nosso comportamento no meio da caminhada cristã. Todos nós temos a tendência em começar de um jeito e terminarmos de um outro. E isso é aos poucos. Isso é aos pouquinhos. Por isso, pense nisso, meu querido. Pense nisso, minha querida. Né? Ainda há oportunidade para mim buscar mais da presença de Deus. Ainda há oportunidade para você. Nessa noite de hoje, nesse dia 24 de outubro de 2020, ano de pandemia, ano a qual esse vírus ele veio como oportunidade para revelar realmente o que estava escondido no meio de muitos corações, de muitos crentes, né? Crentes que já estavam frios espiritualmente e agora assumiu de vez a sua frieza. Crentes que agora não se preocupam mais com o testemunho, não se preocupam mais com nada. Amém? Cuidado. Para se manter a chama, precisamos estar no fogo, né? E esse fogo só pode vir do lugar,
só pode vir do alto, só pode vir do Espírito. Amém? E por último, pode ter certeza de uma coisa, meu querido, minha querida. Só Jesus Cristo é Senhor dos senhores. Quem mantém a chama acesa, continua tendo o Senhor Jesus como teu Senhor. Continua tendo Cristo como teu Salvador. Continua tendo Cristo como seu bom pastor, como seu conselheiro, como seu melhor amigo, como seu ajudador, como seu advogado, como aquele que vela pela tua vida, como aquele que cuida da tua vida e cuida da tua alma, cuida da tua família, cuida dos seus projetos, cuida dos seus sonhos, cuida de ti, porque Ele cuida de ti. Tem até um hino da harpa cristã que ele fala sobre isso. Deus cuidará de ti. Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. Amém? Tenha sempre Deus como Senhor. Os crentes estão sendo sempre ensinados ultimamente a acomodar-se mais na vida terrena e a buscar valores materiais. Mas a Bíblia diz, Mateus capítulo 6, versículo 30 em diante, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tá? Buscai primeiramente o reino de Deus. Todas as coisas, não é as demais coisas, todas essas coisas, as coisas materiais virão consequentemente. Agora não coloque as coisas materiais primeiro e Deus como segunda opção ou como muleta da sorte. Não, meu querido. Não, minha querida. Não, pastor Fábio, não faça isso. Né? Tenha projeto sim, tenha sonho sim, tenha visão de crescimento sim, queira almejar coisas grandes sim, mas coloque Deus em primeiro lugar, coloque Cristo em primeiro lugar, coloque a salvação como prioridade da tua vida, coloque a sua vida espiritual como prioridade, como aquilo que não pode esfriar com o tempo, como prioridade da sua vida. Amém, meu querido? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe você por ter ficado até este momento conosco, né? Já estávamos há algum tempo sem fazer live, né? Eu senti que já estava fazendo algumas lives, né? Já meio quase no automático, e eu percebi que foi bom dar essa paradinha durante esse um mês e pouco para refletir em tudo, sobre a caminhada cristã, sobre a vida pessoal, sobre a vida ministerial, enfim. E o senhor, essa semana, conversando com um colega no serviço, né? Mas assunto vai, assunto vem. E aí tocamos nesse assunto sobre a importância, né? Sobre como se manter um fervor espiritual. E ele mesmo disse, com as palavras dele, que quer perceber que você está esfriando espiritualmente, é você começar a perder o desejo de orar. É você começar a perder o desejo de ler as escrituras, perder o desejo de ir para a igreja, de ir para a escola bíblica dominical, de ir para um culto de ensino, de continuar revendo aqueles irmãos que você já vê constantemente, e agora, parece que agora você não sente mais falta de ter comunhão com esses irmãos. Quando a sua vida começar a caminhar desse jeito, é certeza que a sua vida espiritual, que o fervor está esfriando. Mas o conselho foi dado, biblicamente falando. A Bíblia é o nosso norte, é a nossa bula. A Bíblia é que nos ensina tudo isso. E Ele vai usar pessoas como eu, como você, para ajudar outras pessoas a manter o fervor na caminhada cristã. Amém? Deus abençoe você mais uma vez. Tenha uma ótima noite em Cristo Jesus. Cristo te ama e eu também te amo. Deus abençoe a todos os irmãos. Ore por nós.
ore pela minha família, ore pela minha vida, que Deus possa continuar sempre acendendo essa chama na minha vida, também na tua vida, constantemente, que a minha vida e a tua vida possam estar sempre no fogo, no altar de Deus, sempre aceso, sempre aceso, sempre servindo de exemplo para outras pessoas, amém? Porque, como eu sempre digo, Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Deus é bom demais, meu querido, amém? Apocalipse capítulo 22, versículo 17 em diante nos diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, quem ouve diga vem, quem tem sede diga venha, e quem quiser que tome de graça esta água da vida. Amém? E como eu digo sempre, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Tenha uma ótima semana em Cristo. Se Deus quiser, o Senhor colocando, nos inspirando com mais um tema bíblico, semana que vem estaremos novamente com mais uma live. Amém, queridos? Deus abençoe você. E continue firme e sendo bênção na presença de Deus. Amém? Compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga. Compartilhe com os amigos. Amém? O tema de hoje foi como se manter o fervor na caminhada cristã. Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém?